Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana Cariani. E hoje vamos falar de criatividade, mas não vamos ficar ensinando as pessoas a serem criativas, né? Isso aí é o papel de... Porque a gente não tá aqui pra isso. E mesmo porque é difícil explicar o que é criatividade, como é que faz pra ser criativo, e cada um tem o seu próprio processo. A gente vai falar de criatividade no estúdio, né? Aproveitar esse espaço em branco pra construir coisas muito legais, mas a gente vai falar disso só depois dos recadinhos. Primeiro recadinho, eu falo e repito, já falei no último episódio, vou repetir nesse episódio. Não adianta nada você ter um trabalho incrível se você só compartilhar nas redes sociais. Porque vai que o Marquinho pede a casa de volta, né? Pede a casa de volta. Cansei, delete. Ele fala assim: inquilino, essa casa é minha, devolva a. Ou eu vou cobrar R$1 milhão pelo aluguel. Será que os fotógrafos teriam dinheiro pra bancar essa casa, essa mansão? Não. Eu acho que não. Então, é falido. super importante que você tenha a sua própria plataforma, o seu site, né? Seu cartão de visita, a sua casa decorada da sua maneira. Então, faça agora seu site na Epix e não fique aí dependente das redes sociais. Tendo no site você tem um conteúdo incrível para você aproveitar, deixar seu site lá no primeiro lugar do ranking. Tem já chamada direto pro WhatsApp. Olha que legal, é muito mais fácil e prático. Além de todos os recursos que a Epix tem de publicações para aprovação, compartilhamento de galerias, enfim, coisas novas vêm por aí também. E para você ter acesso a esse conteúdo, essa plataforma incrível, tem cupom de desconto do Papo de Fotógrafo para você. Que é o que importa, na real. Que é o que importa, economia no bolso. Eu quero desconto. É um aluguel com desconto, né? Você não paga o condomínio. A internet vem junto. Exatamente. Então vai lá, anota aí, PDF na Epix. Ok. Usou esse cupom, 30% de desconto. É isso aí. E uma outra forma de você não perder as suas fotos, e melhor ainda, sem depender de internet, é fazer o quê? É imprimir, né? É claro, ter álbuns. Imprimir no álbum, imprimir no quadro, imprimir no calendário, que é tanta coisa que eu nunca lembro o que eu tenho pra falar. É tudo que for possível e impossível, a Digipix faz. Você vai lá e imprime sua foto ali. Então, aproveita, entra lá, digipixpro.com.br, tem uma porrada de álbum com acabamento diferente, com papel diferente, com gramatura diferente. Ah, não quer fazer álbum? Quer fazer um quadro pra colocar aí no seu estúdio, na sua casa? Tem quadro também, tem canvas, tem alumínio, tem que mais? Também nunca lembro todos os acabamentos que tem. É muita coisa, gente. A única coisa que não tem é desculpa pra você não ganhar dinheiro. Isso não tem. Olha só que encaixada que você deu agora, hein? Tudo tem lá. Se você quer obter mais lucro, você pode vender mais produto para os seus clientes. Exatamente. Então você vai do álbum a um foto presente, um artigo para decoração. Tem como você deixar sua fotografia em qualquer lugar da casa do seu cliente. É isso aí. E o que mais que tem pra você aproveitar? Tem promoção. É assim que eu gosto, tá vendo? Só tô aqui pra isso. E como a gente sempre fala, acompanhe as redes sociais da Digipix para ficar sabendo da promoção que está correndo. Lembrando você que agora, nesse exato momento, até o dia 3 de novembro, você tem 20% de desconto na compra de qualquer produto da Digipix. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Entrou lá, tem 20%. Mas tem que usar o cupomzinho. Qual que é o cupom? PASS 20. Passou do dia 3 de novembro, vai ter 15% de desconto. Então você precisa pegar agora o primeiro avião nessa... os 20. É o primeiro PES de Passport. Então você precisa pegar agora esse avião e aproveitar esse desconto. Sucesso. Combinado? Combinado. Então lembrando que o Papo de Fotógrafo está de portas abertas para você que produz conteúdo. É só mandar um e-mail pra gente conversar direitinho, pra gente também poder ajudar a compartilhar esse material, esse conteúdo que você tá produzindo. Escreva pra gente no contato@papodefotografo.com.br e é óbvio, sigam nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que sempre tem publicações muito bacanas e também stories pra você comentar e compartilhar. Combinado? Combinado. Então, bora pro bate-papo de hoje. Bora lá. Bom, então
Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje trazendo uma das pessoas mais criativas. Se não é, vai ser até o final deste programa, deste episódio. Você já deu o título, acabou. Se não for, mas pelo menos pelo nome registrado em cartório da empresa entendeu? Está marcado, está registrado. Burocraticamente ela é uma das pessoas mais criativas do país pelo nome da empresa, né? Se ninguém deu esse título, ela tomou para ela. Renato, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, a esse bate-papo descontraído. E nós já gostaríamos de aproveitar aí, na hora que você der as boas-vindas, que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de como a fotografia entrou na sua vida. Muito obrigada. É um prazer imenso participar com vocês. Eu adoro o programa de vocês. Sigo tudo do Papo de Fotógrafo. E vamos lá. Eu comecei na fotografia há mais ou menos 10 anos já. Comecei com recordação escolar, sabe aquelas fotos que todo mundo tem quando era criança, né? Do globo na mesa, com a plaquinha com o nome da escola. Todo mundo tem, não. Eu preciso fazer uma observação. Todo mundo tem, não. Os irmãos mais velhos têm, porque os mais novos sempre reclamam de que não tem nenhuma foto de quando eram pequenos. Isso é verdade. Eu até tenho da escola, mas essa da mesa eu não tenho, não. Já não era mais na minha época. Então, eu comecei, né, fazendo essa parte de recordação escolar. Comecei numa empresa de fotografia mesmo, de recordação escolar. Aí eu comecei como assistente, estava fazendo um mês já de curso no Senac, e aí no primeiro mês de curso eu já consegui esse estágio, que foi ótimo para mim, né? E aí eu fui me apaixonando, e aí não teve jeito. Fui seguir a minha própria carreira, deixei o estágio, né, e já comecei com a cara e a coragem, num pequeno espaço, lá no Capão Redondo, um cômodo super minúsculo, onde eu com 1,5 metro consegui até alcançar o teto, de tão pequeno que era. E aí eu comprei alguns equipamentos e já comecei a fotografar lá mesmo. E as pessoas realmente me procuravam, mesmo num espaço pequeno, mesmo sendo lá no Capão Redondo, que é muito mal falado, né? Imagina, que a gente aqui de São Paulo gosta muito do Capão. É mano do gueto. E aí lá no Capão mesmo estando lá, algumas pessoas já aqui perto do Morumbi, alguns clientes daqui, eles começaram a me procurar mesmo estando lá, porém eles não iam. Quando eu dava o endereço a Capão Redondo, sumia, tipo, não vou. E aí eu comecei a perceber que, assim, meu trabalho era bom, porque eu estava sendo procurada, porém eu estava no local errado. E aí me surgiu uma oportunidade de vir para a Zona Sul de São Paulo aqui, mas num bairro melhor. E aí eu tô nesse estúdio até hoje. É um espaço grande, é um espaço onde eu tenho mais probabilidade de fazer mais cenários, enfim. E aí, tô aí. Foi nesse estúdio que surgiu a ideia de fazer aquela foto na caixa? Já que era um cubículo, era o que dava pra aproveitar? Infelizmente não foi. Agora virou moda, né? Porque se fosse naquela época eu já conseguia fazer lá mesmo sem a caixa. Era muito pequeno, mas assim, eu sempre tive essa vontade de crescer, e aí eu não me limitei, eu sempre corri atrás para poder buscar o melhor, não só para mim, até para os clientes, né? Uhum. E aproveitando essa questão, esse gancho do não me limitei, a gente, quando acompanha o seu trabalho, né, entra no seu site, percebe que você não atua só com fotografia em estúdio, que hoje acaba sendo o seu carro-chefe, né? Você acaba trabalhando com todas as outras áreas que envolvem família. Fala um pouquinho dessa questão de fotografar um pouco de tudo. Vamos dizer assim, que é um problema, entre aspas, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso, e até hoje, muitos fotógrafos falam para os iniciantes, você tem que buscar um tema, você tem que buscar um segmento, você tem que buscar alguma coisa. E eu falo que até hoje eu não encontrei, porque eu sou daquela pessoa que eu gosto de fotografar realmente tudo. Eu gosto de fotografar pessoas, eu gosto de fazer estilo, eu gosto de estúdio, eu gosto de externo, eu gosto de casamento, eu gosto de newborn. Então, assim, com muita dificuldade por não escolher um segmento, eu resolvi assumir. Eu pensei, bom, eu não devo nada para ninguém, eu não tenho que ficar dando explicação para ninguém, e eu não tenho que seguir um segmento em si. Quem foi que me disse que isso é uma regra, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu gosto, o que aparecer. E aí foi assim que até hoje eu não tenho segmento. E eu acredito que seja uma das minhas melhores escolhas, porque, na minha visão, um fotógrafo de casamento só faz casamento ali, às vezes se não aparecer, ou tiver um mercado um pouco mais fraco, vai cair um pouquinho a demanda dele. Agora, para mim, não,
porque quando não tem casamento, eu faço newborn. Quando não tem o newborn, eu faço um temático. Quando não tem um temático, eu faço um smash the cake. E assim, nunca me falta trabalho por eu atuar em todas as áreas. E tem uma coisa que é interessante que a maioria das pessoas falam, né? Principalmente os fotógrafos de casamento, que, por exemplo, para ser fotógrafo de casamento, você tem que ter um pouquinho do conhecimento de cada área, porque a fotografia de casamento engloba quase todas as áreas da fotografia, né? Você precisa aprender a decoração. Fazer decoração, você precisa aprender a fotografar arquitetura. Para fazer o ensaio da noiva, você precisa aprender um pouco de fotografia de moda. E como é que você pode praticar tudo isso para aplicar no casamento se você só faz casamento, né? É exatamente isso. Por isso que eu não me limito. Eu fotografo tudo desde sempre, desde o curso mesmo, onde tinha todas as áreas ali que a gente estudava, eu não conseguia definir o que eu gostava. Então eu assumi isso, né? E é uma coisa muito boa, porque eu faço tudo que apareceu, eu tô fotografando e tô fotografando feliz, sabe? É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fotografar independente do que seja. Eu não consigo determinar assim, nossa, uma coisa que eu só gosto disso. E aí, por isso que eu coloquei um estúdio para uma coisa bem ampla, onde eu faço casamentos, onde eu faço tudo. E talvez ter assumido falando um pouquinho do nome do estúdio, né, que a gente brincou na abertura do bate-papo, talvez essa tenha sido um dos principais motivos por você não ter colocado o seu nome, né, como principal referência da empresa, para não ficar ligado a alguma área, ou tem algum outro motivo pelo nome que você escolheu, Criativa Pix? Tem sim. Eu falo que fotógrafo é um pouco orgulhoso com o nome, né? Porque imagina, a gente só tem egocêntrico nunca. Ah, que isso? Que ofensa! Aí vai tirar o nosso nome. Aí eu sempre tinha um amigo que falava assim, coloca um nome pra um diferente, não Renata Kelly. Não, mas eu não quero. E ele tentando me convencer, e aí ele que deu esse nome, Criativa Pix. Aí eu falei, mas pode ser by Renata Kelly? E aí ele deu risada e tal. Eu falei, bom, vamos deixar esse Criativa Pix by Renata Kelly, só pra eu ir me acostumando com a ideia e tal. E aí, beleza, ficou Renata Kelly, Criativa Pix by Renata Kelly. Mas hoje tem um intuito maior, que é crescer a equipe e não deixar que fique esse vazio by Renata Kelly. Por exemplo, tem um novo fotógrafo aqui, ele tá há um mês, chamei ele, convidei ele para me ajudar, e aí nas fotos dele eu falei para ele colocar Criativa Pix by Paulo Macedo. É como se fosse um macetezinho para o fotógrafo não perder o seu nome, mas que o Criativa Pix seja sempre a referência, seja sempre o que está à frente mesmo. Então, a gente caiu nesse conceito para crescer a equipe. Então, o Criativa Pix para pegar todas as áreas, como criatividade, e colocar ali pequenininho by o fotógrafo que tiver na equipe. Que por mais que tenha um padrão, né, que seja meio que padronizado o trabalho, sempre tem aquele quezinho, aquele detalhezinho que é uma característica do profissional em si, né? É uma forma de valorizar o fotógrafo da equipe que vai estar, né, fazendo, que fez o trabalho. É uma forma de mostrar que, olha, ele tá ali, ele faz parte de uma equipe, então eu achei isso bacana e deixei. E aí, ele é o nosso primeiro fotógrafo, que logo mais a gente já tá mudando a logotipo para ele, né, pro nome dele, e se Deus quiser, vão ter muitos mais aí com a gente. Vamos ter a escola Creative Peak para fotografias temáticas. Sim, se Deus quiser. Aproveitando só para fazer um comentário sobre isso, em questão dos nomes, né, é engraçado porque tem alguns casos, normalmente a pessoa busca realmente pôr o próprio nome, até por uma questão de ego, e não que isso seja ruim, pejorativo, né? A gente precisa ter um pouco de orgulho do trabalho que a gente faz, da nossa identidade, do próprio nome, desde que a gente não chame Wesley com U e Y no final, porque algumas pessoas não gostam muito, mas desculpa aí se tem algum ouvinte, é só uma brincadeira. Tá? Eu já ia falar, Petrox tá ofendendo algum ouvinte, talvez, ou apenas um, mas tá ofendendo. Não, eu posso usar o meu nome como exemplo. Rafael com PH não é Rafael, tá? É Rafael. É Rafael. É igual falar que o Nicolas é com CH, né? Não, meu filho não chama Nicolas. Chama Nicolas. Nicolas. Mas, voltando, é que em alguns casos, por exemplo, eu trabalhei no estúdio do Guilherme Righetti, e que pra ele às vezes era um problema ter a empresa com o nome dele, porque ele tinha duas equipes, né, trabalhando, que era uma equipe era com ele e a outra era com a esposa, e ele dificilmente conseguia vender a segunda equipe, porque todo mundo procurava o estúdio querendo que ele
fosse o fotógrafo oficial, porque o estúdio tinha o nome dele. Até o momento que ele decidiu mudar o nome da empresa, ele mudou só para Righetti Fotografia e Cinema, e Righetti também era o sobrenome da esposa. Então não tinha como a pessoa escolher quem era a equipe, né? Ela vinha, o primeiro contrato era dele, o segundo era dela automaticamente. Então às vezes essa pequena mudança de nome facilita nos negócios, principalmente para quem precisa expandir. E quando o nome está preso à pessoa, fica mais difícil. Exatamente isso, é exatamente isso. E aí a gente tem sentido já que, porque pra gente também é complicado, né? São 10 anos e agora entrou um outro fotógrafo, e como as pessoas vão receber isso, né? E aí a gente tem tido clientes de anos já que a gente tem falado, olha, nessa data não vai ser a Rê que vai, mas vai ser um outro fotógrafo, mas tudo no padrão criativo, e eles estão recebendo muito bem. Então a gente tá bem feliz com isso, porque a gente pensou que poderia ser um problema, mas não, tá indo tudo muito bem. Também entra um pouquinho do valor que você passa como pessoa, como empresa, né? Quando o casal, a família tem confiança, eles acabam confiando também na indicação ou na pessoa que está indo representar a empresa. Exatamente, porque esse fotógrafo está sendo treinado a modo criativa, né? Está sendo treinado de uma forma que a gente criou, tanto a fotografia, tanto a edição, a entrega do material, então é tudo um padrão só. E se ele não aprender a fazer o Vanguardian Leviosa, tá fora, é demitido na hora. Tá fora, ele tá aqui no pé. Então, ó, o pessoal vai entender a piadinha mais pra frente, na hora que a gente falar do trabalho em estúdio. Falando um pouquinho dessas áreas, principalmente misturando um pouco da fotografia social em si, né? Porque é mais ou menos o caminho, o carro-chefe seu, são pessoas. Quais são as principais diferenças do seu trabalho em cada área, né? O que para você é positivo e o que é ruim de fotografar um pouquinho de tudo? Olha, de positivo tem muita coisa, inclusive que, assim, eu fotografo um casal num casamento, né, o pré-wedding, um casamento, e logo depois eles vão engravidar, aí vão vir as crianças, e aí vai vindo uma vida inteira. Eu sempre falo que eu quero fotografar uma vida por uma vida inteira, porque depois casamento é gestante, o gestante vem o newborn, batizado, chá de bebê, chá daquilo, aniversário de 1 ano, aniversário de 2, então eu tenho famílias que eu tô seguindo que os aniversariantes já têm 5, 6 anos, 7 anos, e isso é um benefício muito grande, porque a gente acaba fazendo parte da família, tem uma confiança indescritível, e tem vários outros fatores muito bons. Agora, o ponto negativo, que eu acho são muitos fotógrafos que ficam, mas você não tem um segmento, mas isso é errado, mas seu Instagram é bagunçado, porque tem casamento, logo depois tem newborn, enfim. E isso é um ponto mais negativo, mas é uma coisa que hoje eu já não me importo mais com o que eles falam, né? Tanto que eu tenho percebido que tem fotógrafos que antes tinham essa opinião, e hoje em dia eles já estão mais fazendo aquilo que eu tô fazendo. Então, aquele fotógrafo que estava fazendo só casamento, ele começou a fazer gestante e tá indo pro newborn, porque ele tá vendo que pra mim tá dando muito certo, né? E aí eu acabo sendo uma referência pra abranger esses segmentos. É engraçado que a gente fala de fidelização de clientes e a gente tem visto muitos fotógrafos de casamento migrando pra fotografia de família também, justamente porque é muito mais fácil manter um cliente do que conquistar um cliente novo, né? Exatamente, é isso mesmo, porque o cliente, quando ele gosta mesmo de você, ele vai te colocar como prioridade. Eu tenho clientes que falam assim, Rê, você podia criar até o cartão, é minha foto, minha vida, porque você tá como ali tá assim, na minha tabela de valores tá condomínio, água, luz, Renata, já virou conta fixa do mês, porque além dos momentos de família que acontecem, como aniversário, em alguns momentos assim, tem os temáticos que eu faço, né, os temáticos e outros ensaios que eu faço, de Natal, por exemplo. Então, assim, essas famílias, elas sempre estão retomando para fazer as fotos, né, inclusive as novas famílias que vão vendo, os ensaios estão vindo, e tem aquelas que já estão há anos comigo, e aí sempre ficam, porque assim, o pai e a mãe fez, aí daqui a pouco fala pro tio, que fala pro primo, e aí começa a vir a família inteira. Tem ensaio de Natal aqui que eu vou fazer com pessoas de 12 pessoas em ensaio só. Então, assim, são 12 pessoas, mas tem tio, tem tia, tem primos, e essas pessoas que vão trazendo mais pessoas aqui pro estúdio. Vão trazendo os agregados. Os agregados. Eu amo os agregados.
Legal. E falando um pouquinho desse trabalho com esses clientes, né? A gente fala de manter os clientes, que é muito mais fácil. Lógico, o risco também é grande, porque você ter uma pós-venda, né? Manter uma relação, às vezes, para os fotógrafos é muito difícil, porque o trabalho é sempre corrido, tá sempre fotografando, editando, tratando, não consegue manter. Como é que você faz esse trabalho de manter os clientes, de manter esse relacionamento, para que eles não se sintam abandonados depois da sessão? Você sempre lembra eles, olha, tem sessão, você manda algum contato, alguma mensagem, ou eles, por ter esse contato e essa aproximação, já colocam na agenda que ano que vem eles voltam? Sim, para você ter ideia, a minha agenda de Natal, ela abre em fevereiro. Então, as pessoas fazem o ensaio de Natal e já colocam o nome na lista de espera para o próximo ano. E assim, eu acho que esse contato com o cliente, ele não pode ser robótico, ele não pode ser uma coisa assim, eu tenho que falar com esse cliente ou eu tenho alguma coisa. Não, eu acho que tem que ser uma coisa minha. Isso é realmente uma coisa minha, de comunicação, de falar com as pessoas. Até a Laís, ela é minha sócia, né? Eu tenho uma sócia agora que eu tô muito chique, gente. E ela tá fazendo atendimento e ela fala, Rê, que incrível, as mães, elas mandam fotos, olha só a roupinha que eu comprei, olha só, deu o primeiro passinho, olha, a primeira papinha. E elas têm esse vínculo com a gente porque a gente já abriu esse laço a partir do momento que o cliente pisou aqui no estúdio. Então, a primeira vez que o cliente vem, a gente já tem uma forma de tratamento que é muito nossa, não é aquela coisa robótica, sabe? Eu sento no chão, eu brinco com a criança, eu corro no estúdio, e é assim mesmo. E aí, depois, as coisas mais naturais vão vindo. Eu não tenho um e-mail marketing onde eu fico avisando os clientes dos ensaios próximos, eles que acompanham no Instagram, e aí eles mesmos que vêm atrás. E o meu contato com eles é sempre deixar o estúdio de portas abertas, como se fosse uma casa. Então, eu tenho cliente que simplesmente, eu tô passando aí perto, posso passar aí? Claro, ele pode passar aqui, ele vai tomar um café comigo, tem cliente que vem, você vai sair que horas? Às 6, eu posso ir aí pra gente comer uma pizza? Eles vêm, a gente senta na recepção e come uma pizza, eles vão na minha casa, então assim, é uma coisa que é bem natural, não é forçado, porque se for forçado, não vinga, não adianta. Pode não ser forçado, mas que tem cliente aí com segundas intenções pra ganhar uma sessãozinha, falava, deixa eu testar esse cenário novo aqui, você não tá aqui, né? Vem cá, eu tô testando um cenário novo, você não quer aproveitar que você tá aqui? Acho que a pessoa vai com segundas intenções. Isso é verdade, isso eu não vou mentir. Você tem que ter o radarzinho ligado pra identificar já essas pessoas. Exatamente isso, porque você precisa estar ligado ali, olha, estranho, né? Sabe, você tem que ter aquele, não sei como que eu posso falar. É o feeling. O sexto sentido, Tem coisa que é natural e tem coisa que não é natural. E aí você vai sentindo e, enfim, são coisas que você vai relevando, sabe? Mas eu não fico fazendo foto assim de graça, não. Eu não faço. Se eu percebo, não, eu não faço. Mas é fácil perceber. Se começarem a mandar muita mensagem, depois você compartilhou que vai ter um cenário novo, com certeza tem segundas intenções. A gente tá falando bastante de estúdio, a gente falou que você fotografa um pouco de tudo e que hoje, né, pro mercado fotográfico, as externas são a moda da vez, né, que é muito mais fácil você trabalhar com luz natural, entre aspas, e muito mais barato, né, do que você ficar trabalhando com flashes e criando cenários, tendo que pintar fundo e etc. Mas aí por que você tomou a decisão, ou foi orgânico do estúdio acabar se tornando meio que um carro-chefe, assim, ou que tem uma procura maior dos clientes? Foi proposital ou foi orgânico pelo material que você estava produzindo já dentro do estúdio? Sim, eu acredito que foi orgânico, porque a foto externa, assim, muita gente gosta, acha bonito e tal, mas acabou que ter um estúdio hoje acabou sendo não luxo, mas um diferencial. Então, o cliente, ele acha bacana, tipo, falar assim, nossa, eu vou fazer um ensaio em estúdio. Ele acha que ele está sendo diferente, não que aquele que está fazendo no externo está sendo diferente, né? E aí, como eu fui, desde o começo, eu sempre quis ter um estúdio, apareceu a oportunidade de comprar equipamentos, eu comprei e comecei, aquilo que eu comecei a publicar. Então, os clientes começaram a vir atrás de mim
assumi exatamente por aquilo que eu publicava. Foi bem natural mesmo, bem orgânico. Então, hoje em dia, eu faço muito externo também, mas a preferência sempre é o estúdio. Às vezes eu fico assim, ai, tomara que essa gestante queira externo, mas não, ela quer o estúdio, porque aquilo que eu posto é aquilo que ela vê e é aquilo que ela quer, que ela acha diferente. E aí foi por isso que eu comecei a criar estúdio, para poder ter um pouquinho mais de diferencial mesmo. E teve alguma coisa específica que te trocou a chavinha assim, você fala, pô, se todo mundo tá buscando ir pra fora, fazer externo, eu vou fazer estúdio? Ou era uma coisa que você tinha mais facilidade e resolveu realmente cuidar mais, assim, se dedicar mais? Não tinha facilidade. O mais fácil é sempre ir pra fora, eu fazer o externo. Só que eu sempre busco fazer o mais difícil. Inclusive, algumas pessoas falam, nossa, mas como você faz esses temáticos? Eu não conseguiria fazer. Por quê? Porque é difícil. Todo mundo quer fazer o fácil. Eu já corro atrás de fazer o difícil. E isso acaba se tornando um diferencial. Não é fácil você olhar para um fundo branco, infinito, e ter uma pessoa na sua frente, você ter que direcionar ela toda e ver aquele mundo de branco e você fica assim, ai meu Deus, o que eu faço agora? E essa luz, onde eu coloco? Não é fácil. Então é por isso que eu faço, exatamente por não ser fácil. E nesse processo todo, quando é que você definiu, né? Que normalmente estúdio, qual é a impressão que as pessoas têm, né? Pelo menos essa seria a minha impressão de cliente, assim, que o estúdio, no final das contas, é o fundo branco ou o fundo de uma outra cor, com um tecido, um preto, alguma coisa, e que faz apenas retratos e fotos de moda, que é o que aparece mais para as pessoas de fora. Quando é que você teve a ideia ou, né, surgiu o insight de começar a fazer algo diferente dentro de estúdio, justamente para gerar interesse do público, deles não imaginarem que era só a foto no branco ou no preto? Foi porque eu ficava olhando para esse fundo branco e eu mesma já estava cansada, né? Porque é bacana você ter um fundo branco para você fazer um editorial de moda, ou para você fazer foto de gestante, sim, enfim. Mas como eu tenho bastante clientes, é muito difícil você ficar fazendo o ensaio de todo mundo no fundo branco. Foi daí que surgiu a ideia de fazer alguma coisa a mais, porque aquilo não estava me suprindo como fotógrafa. Eu estava me sentindo assim, o cliente está até gostando, mas eu não estou gostando, porque eu estou muito limitada. E aí começaram a surgir os fundos fotográficos, porque antigamente não tinha esse monte de fundo fotográfico que tem hoje. E hoje em dia, nossa, tem bilhões para você escolher, né? E aí eu comecei a comprar um fundo, aí comecei a colocar um chão, e aí eu comecei a gostar. Eu falo, caramba, tá parecendo que é externo, não que é estúdio. E aí o bacana é que eu posso fazer aquela foto com uma porta de fundo, daqui a pouco eu posso pegar uma floresta, daqui a pouco eu posso pegar outra coisa, e aí o cliente começou a ficar muito mais satisfeito, né, porque ele tinha um fundo branco e tinha outras opções de fundo, e aí foi a partir disso, desses fundos que são padrões, né, que são pequenos, que eu comecei a imaginar cenários maiores. Foi a partir disso. Mas você começou a produzir cenários maiores por conta? Ou porque havia uma demanda, assim, das pessoas falavam, né? Tipo, você tinha uma floresta. Aí ela falava assim, mas você não tem uma floresta com um castelo de princesa? Ou você não tem um fundo da Rapunzel? Porque tem umas pessoas que são super criativas, né? E tem o fundo da Macho Urso. É o famoso da mão já quer o braço, né? Olha, começou a partir, assim, eu sou uma pessoa que eu amo, sou apaixonada por filmes. E aí eu lembro que meu primeiro temático mesmo foi do Frozen. Aí tava passando lá o desenho e tal, e eu vendo aquilo, nossa, que bonito, que eu gosto de desenho também. E aí começaram algumas clientes a perguntarem, tipo, você faz alguma foto de Frozen, né? E aí eu, não faço, porque eu não tinha fundo, não tinha nada. E aí deu aquele estralo, eu falei, bom, eu não tenho fundo, mas eu posso criar até no fundo branco. Tanto que esse ensaio, ele foi feito no fundo branco. E aí eu comecei a colocar umas bolas azuis, coloquei a colocar aqueles negócios que coloca dentro da almofada, sabe? Pra deixar fofinho, esqueci o nome agora, manta térmica. E aí eu comecei a pegar espuma mesmo pra jogar, sabe? Aquelas de festa, de carnaval, pra fingir que era neve. Enfim, eu comecei a fazer esse. E aí eu fiz esse ensaio e ele até saiu em um jornal local. E aí as pessoas começaram, nossa, que legal, e aí, você faz daquilo? Você faz daquilo? E aí
foi a partir do Frozen que começou a aparecer muitas perguntas, você faz de herói, você faz aquilo, e aí eu comecei poxa, eu posso fazer da Alice, por exemplo. E aí o Alice no País das Maravilhas, ele foi um boom muito grande que eu não esperava, porque foi assim, eu ficava enxergando o fundo branco e imaginando o que eu posso criar aqui, mas é um fundo grande, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a imaginar as coisas, eu peguei o filme e eu assisti algumas cenas, e aí eu pausava naquelas cenas que eu gostaria de reproduzir. Então eu olhava a cena e falava assim, poxa, mas como que eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir aquilo? Não vai dar certo, porque são peças que eu não vou ter acesso. E aí eu começava a assistir o filme de novo, e de novo, e de novo, até achar uma cena que era legal e que eu achava que dava para reproduzir, como foi a mesa de café, né, do chapeleiro. Então eu peguei e criei um fundo de floresta, que é mais fácil, você compra uma imagem, né, e faz o fundo sem elementos, só o fundo de floresta. E aí eu arrumei uma mesa parecida, e aí eu comecei a fazer coisas de papel. Esse ensaio de Alice, ele me teve um custo muito baixo. E eu saí catando folhas e galhos de árvores na praça, junto com o pessoal que me ajuda. E o pessoal da prefeitura agradece, porque você já fez uma limpeza gratuita. Sim, ele sempre agradece porque eu saio pegando tudo na rua. É bem isso mesmo. Eu sempre gosto de criar os meus cenários com coisas baratas, com coisas que as pessoas falam, oi, não acredito que você fez o cenário com isso. É quase o meme dos R$3. R$3, exatamente. Porque, por exemplo, as porcelanas, o pessoal pensava que era porcelana mesmo, que estava na mesa, mas não é. As xícaras eram feitas de papel, o bolo era feito de papel, muita coisa era feita de papel. E as xícaras penduradas, enfim, tinha algumas porcelanas volume, mas as outras eram todas feitas de papel, e o teto do estúdio estava cheio de galho pendurado, que a gente grudou, porque eu amo durex, eu sou apaixonada por durex. A 3M agradece a propaganda. Isso em todos os cenários. E a gente grudou galho em todo o teto, enfim, ficou aquela coisa surreal. Então eu sempre procuro fazer algumas coisas assim, bem baratas mesmo, bem em conta, e para poder encher os olhos do cliente e falar, nossa, eu não acredito que você fez um cenário com isso. E aí você acaba encantando mais as pessoas também. Eu tenho que confessar que quando você falou do Frozen, que a pessoa perguntou, você faz foto do Frozen, eu pensei numa piada que com certeza eu iria responder pro cliente. Eu falei assim, o cenário eu não faço, mas quando eu tiro foto a pessoa fica congelada, fica paradinha, não se mexe. Igual a Ana no final do filme. É bem sua cara mesmo. Mas falando dessa questão, né, surgiu a ideia de fazer Alice e acabou que se tornou um boom, um case de sucesso. Nesse processo, né, de escolher o tema, criar o cenário, você teve que desenvolver uma outra característica, né, de uma pessoa criativa, que não era só pensar em como ia fazer a fotografia ou iluminar ela, era em quais elementos deveriam fazer parte do cenário e tomar todo o cuidado possível para aquilo ter algum sentido, principalmente para quem gosta, né, da Alice, por exemplo, e não identificar que alguma coisa não tenha nada a ver com o cenário. Como é que foi essa determinação de fazer assim uma coisa que tivesse de alguma forma a ver com o assunto, com o tema, e não fazer algo só por fazer ou de fingir que é? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão os fãs vão ficar bem decepcionados, né? Porque quem gosta mesmo, ele gosta, é fã fanático, conhece tudo. Então, assim, eu pesquiso muito. Como eu te falei, eu vejo muito filme, eu pauso, eu vejo em câmera lenta, e aí eu começo a pesquisar muitas imagens e leio muito para saber se o que eu tô fazendo tem sentido. Porque, por exemplo, a mesa do chapeleiro, o que tinha na mesa dele? Eu não posso colocar um pão francês se eu não tenho pão francês. Eu não posso colocar um refrigerante se tenho café. Então, primeiro eu preciso pesquisar. E aí, essa pesquisa é um pouco longa. Não é uma coisa que eu vou separar 10 minutos agora para pesquisar sobre esse tema. Não, é uma coisa que demora. Eu fico mais ou menos de 1 a 2 meses, se não mais, pesquisando sobre o tema para eu poder elaborar. A iluminação, as cores também, que eu vou fazer na edição, e todos os elementos que compõem a imagem. Tem que fazer algum sentido. Tem que ter elementos que tem no filme, senão não faz sentido.
simplesmente não faz sentido eu colocar elementos que não pertencem àquele tema, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, mas é só pesquisa mesmo, porque a fonte é pesquisa, tanto do filme quanto de livros e grupos também, fãs. Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar algum fã daquele tema, 1 ou 2 ou 3, para me ajudar. Então, eu pesquiso, né? Olha, vi que você é bem viciado, né? Em Alice, você pode me ajudar nesse tema? E aí a pessoa me ajuda muito, mais do que o Google, porque a pessoa já conhece tudo, né? E aí, aquela pessoa, ela é a que vai me ajudar e depois eu vou presentear ela com ensaio. Sempre faço isso e sempre dá certo. É uma parceria com uma mão de duas vias, né? Quem ajuda depois também recebe um presente. Isso, é isso mesmo. É a ideia de tridimensionar o cenário, né? Porque normalmente quando a gente vê um ensaio temático, ou que se dizem temáticos, são apenas um fundo, né? Já com um desenho pronto, assim, como se fosse todo o cenário pintado no tecido ou no fundo que estão usando. A decisão de você tridimensionalizar isso, né? Trazer uma dimensão 3D, ter uma mesa de verdade, onde as pessoas pudessem sentar, mexer nos objetos que são muito parecidos com um da cena. Foi uma questão também que você trouxe, né, assim, foi pensado, você falou, não, eu preciso me diferenciar dessas pessoas que já fazem o temático só com o fundo pintado, ou foi uma coisa que veio automático, assim, na hora que você pensou já em fazer o tema, você já tinha a ideia de fazer isso como se fosse uma cena do filme mesmo, como se fosse filmar ali pro próprio cinema? Sim, eu nunca fiz nenhum tema só com fundo já pronto. Eu não gosto, porque eu acho que fica robotizado, não fica legal, eu não gosto. É uma coisa particular minha, não gosto. Desde quando eu comecei na fotografia, eu achava, poxa, tem um fundo lá que já tem uma mesa, já tem uma árvore de Natal, por exemplo. A árvore de Natal tá no fundo, mas poxa, não é só montar uma árvore de Natal? Tipo, não é mais legal você colocar a mão na massa e você fazer seu próprio cenário? Então, hoje, o que eu faço é não ter elementos no meu fundo. As pessoas, elas olham a foto e falam assim, nossa, isso é um fundo, né? Não é fundo. O fundo, para mim, é só uma base. É como se eu estivesse colocando paredes. E aí, através disso, que eu vou colocando os elementos. Por exemplo, o de Natal agora que eu tô fazendo, na foto, a lareira parece de verdade, né? Por quê? Porque eu peguei algumas lenhas, fui na pizzaria pedir emprestado, porque eu sou dessas, eu sou bem cara de pau, eu peço tudo emprestado. E aí eu fui lá se fosse na pizzaria, ia pedir as pizzas emprestadas e deixar a lenha pra lá. Né? Mas eu comi também. Então eu peguei umas lenhas e coloquei no chão, e coloquei umas luzinhas de fada, porque ela tá dando composição, né, pro meu cenário, e ela tá dando volume. Então, na foto, aquilo parece ser muito real, porque no fundo tem a lareira, mas na frente tem as madeiras, né, a lenha de verdade. Então, assim, eu não tenho preguiça de correr atrás, sabe? Eu vou mesmo, eu quero elementos. E o intuito de colocar os elementos partiu do meu medo, como que eu vou falar para o cliente o que ele tem que fazer no ensaio. Porque, assim, se eu coloco um fundo e o cliente fica na frente desse fundo, fica mais difícil de falar para ele as poses, de falar o que ele tem que fazer. Então, a minha ideia de colocar os elementos surgiu da ideia do cliente entrar na cena e ele mexer nas coisas. Então, todos os meus cenários é para o cliente interagir. Então, são cenários interativos mesmo. É para ele entrar, se tem árvore, é para ele colocar as bolinhas na árvore. Se tem a lenha, é para ele fazer um marshmallow. Se tem os elementos do Harry Potter, é para ele fazer a poção. Porque a partir do momento que eu coloco elementos dentro da cena, o cliente ele vai se sentir mais à vontade. Ele vai ficar um ensaio divertido, que ele vai falar, nossa, que legal, é de verdade. E aí, nisso, eu vou criar momentos espontâneos, sorrisos, e a foto vai ficar linda, porque ele tá se divertindo. O meu intuito, tanto nos cenários para bebês, não newborn, né, mas acompanhamentos, é que a criança, ela interaja com o cenário, porque para mim, não adianta só a pessoa vir aqui e olhar para mim e falar X. O bacana que eu vejo é que o cliente venha e interaja com o cenário, que ele se divirta, que ele saia daqui, nossa, gostei da experiência, sabe, dele
se reinventar, dele chegar e ele mexer nas coisas, né? Então eu acho que isso é bacana, porque isso acaba fazendo com que o cliente ele se sinta se divertindo mesmo, e aí não tem como a foto sair feia. Ele tá sorrindo, ele tá se divertindo, ele tá gostando. Então isso é uma coisa que, assim, que eu coloquei nos meus cenários, que faz bastante sucesso, porque eles gostam muito, eles já sabem que vão ter elementos para eles mexerem, e aí é uma forma que a gente criou que dá super certo, muito certo. Então aí no seu estoque você tem sempre uma cópia, uma outra xícara, uma outra bolinha, porque caso alguém interaja de uma forma um pouquinho brusca que quebre, você já tem a opção para repor. Né? Acontece, por isso que esses elementos mais assim, vidro e tal, eu coloco acrílico, eu substituo o acrílico por vidro, e, por exemplo, as xícaras é de papel, porque tinha as de porcelana, só que as crianças não podiam mexer naquelas, elas podiam mexer nas de papel, exatamente para evitar acidentes. Tem uma história que eu ouvi de um dos seus cenários que eu achei muito interessante, né? De uma senhorinha. É verdade essa história? Conta pra gente. Que ela até chorou. É verdade. Eu tenho uma cliente já há muito tempo, ela faz tudo aqui, e ela veio pegar um álbum, né? E aí ela viu o cenário e falou: Renata, que cenário é esse do Harry Potter? Eu conheço uma pessoa que eu quero dar de presente. E aí ela deu de presente o ensaio para essa senhora. Porém, ela não sabia o que era. Ela sabia que ela teria que ir no estúdio e ia ver alguma coisa do Harry Potter. Ela não sabia que era foto, ela não sabia que era nada. Então ela entrou, a gente recepcionou ela tava com a blusa do Harry Potter, né, claro. Ela tem mais ou menos assim uns 50 anos. E aí na hora que ela entrou no cenário, essa mulher chorou. Ela falou que ela passando mal. Ela falou: eu tô passando mal. Aí a gente tirou ela do cenário, sentou, deu água, esperou ela acalmar um pouquinho. Aí ela voltou no cenário e ela abriu o coração. Ela falou assim: olha, eu falei: você ganhou um ensaio fotográfico no cenário e tal, né? E aí ela falou assim: olha, desculpa, eu tô com vergonha, mas eu ganhei realmente um presente do ensaio, né? Eu não sabia, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não teria condições nunca de vir fazer esse ensaio, como se fosse muito caro, né? Mas tá bom. Não teria condições de fazer de ver isso, assim. Meu sonho é ir pra Orlando, meu sonho é conhecer, e isso é o mais próximo da minha realidade, por isso que eu fiquei assim, porque pra ela conhecer, né, os parques temáticos de Harry Potter é um sonho muito distante. Então, na hora que ela chegou aqui no estúdio, ela se deparou com a sala de poções, com a biblioteca, ela entrou em choque. É como se o sonho dela tivesse sido... É como se pra ela era como se ela estivesse lá na Disney, né, no parque. Exatamente. E aí, de verdade, Ana, não tem como a gente não chorar junto. A gente se emociona porque... Para algumas pessoas pode parecer uma coisa boba. Nossa, uma mulher de 50 anos e chorar assim, passar mal, mas a gente não sabe a realidade do outro, e para ela aquilo foi uma coisa importante, né? Para ela foi uma... Quando o Chapéu falou, então, porque o Chapéu fala aqui, tá? Porque a gente é chique. E aí eu coloquei o Chapéu, o leitor lá falando... Pronto, essa mulher começou a chorar de novo. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Aí você tinha que pegar a varinha e falar pra ela. Tem uma mágica muito boa pra pessoa que começa a chorar no cenário do Harry Potter. Você pega a varinha e fala: engole esses choros. Aí ela engole, ela para de chorar. Nossa! Meu Deus do céu, eu não acredito. Minha mãe falava isso, funcionava. Não, engole esse choro, mas não querer transformar isso num feitiço. Engole esses choros. Ah, meu Deus do céu. Ela viajou no cenário, tá vendo, né? Aí eu só tenho uma coisa pra dizer pra essa pessoa, se por acaso ela ouvir este episódio. Nós visitamos os estúdios da Warner, tivemos a oportunidade de voar na vassoura do Harry Potter e ter o Chapéu Seletor escolhendo a nossa casa. Qual que era o seu, Ana? Eu não lembro. Eu não lembro. O meu era o Lufa Lufa. Eu oficialmente, pelo site do Pottermore, eu sou Lufa Lufa. O que deu lá, eu não Não, lembro. o meu foi Lufa Lufa lá no Chapéu Seletor. Eu tenho isso em vídeo. Lembro, eu preciso achar o vídeo aqui. Então, tem vídeo, eu preciso caçar o vídeo aqui e lembrar o que é. Dois são Lufa-Lufa? No dia do Não, no dia, nos estúdios... Não, nos estúdios foi diferente. Quando pôs o Chapéu Seletor foi diferente. Lá pra mim eu acho que não foi Lufa-Lufa, mas pelo site do Pottermore, que você faz o teste e tal, o meu é. Então pra mim é esse aí mesmo. É a melhor de todas.
Mas é muito bacana mesmo a gente olhar assim os cenários, ver as coisas de perto. Depois até, se eu encontrar as fotos aqui, eu vou colocar algumas no post também, só pra galera ver como é que é. Tem um cenário, isso é muito legal e é uma coisa que talvez você possa usar. Ó, fica dica, hein? Já tô dando dica aí pro seu cenário. Tem uma coisa que chama, tipo, como se fosse perspectiva, né? Que a gente viu lá no estúdio. Em que eles montam a mesa de onde o Hagrid... não, na verdade é do Senhor dos Anéis, mas funciona também pro Harry Potter se for o caso. Porque se você, mesmo sentado na perspectiva da foto, um fica pequenininho, parecendo o Hobbit, e o outro fica muito grande, parecendo o Gandalf, perto do Hobbit. É muito legal essa questão de perspectiva. Que legal, ó, já dei ideia, porque me pedem Senhor dos Anéis, é uma dos temas que eu quero fazer. Podemos ser seus consultores e depois ganharemos as fotos. A gente senta, é uma mesa de madeira, a gente senta um de frente pro outro, e aí quando você vai ver a foto, tipo, eu era um humano e o Petroco era um hobbit pequenininho, assim, só na questão da perspectiva da foto, é muito da hora, é muito legal. Muito legal, muito legal. Só na foto. Só na foto. Na vida é o contrário. Eu não tenho o tamanho de um hobbit, mas, né, ele é mais alto que eu. Aí no final das contas, a moça conseguiu fazer a sessão, ela conseguiu sobreviver, não teve nenhum infarto até o final? Não, ela ficou super feliz, depois ela, né, se recuperou e ficou super feliz. E também teve uma outra mãe que ela falou, ela trouxe o Cauã, ele tem 5 anos. Ela falou, eu procuro um ensaio assim desde quando ele tinha 1 aninho. Ele é muito fã de Harry Potter, e o legal é que ele é pequenininho, né? Normalmente quem é fã, quem gosta mais é de adolescente pra cima. Cresceu com o personagem, né? E aí ele ficou muito emocionado, essa criança, foi incrível. As fotos dele estão bem visíveis de que ele está, assim, no mundo mágico dele mesmo. E aí, para as mágicas também, eu sempre tenho uns macetezinhos para ficar bacana, eu engano a criança, mas eu sou boazinha, mas é só pra foto mesmo. Que aí eu falava assim, olha, segura a varinha, eu vou contar até 3 e vai sair uma mágica daí. E aí, aquele negócio, né? Fica olhando, e a criança vai criando aquele olhar assim, nossa, expectativa, vai sair. Aí eu contava até 3, ele olhava assim com aquela cara de sabe? E aí depois no Photoshop eu colocava mágica, né, pra criança, e eu explicava isso pra ele, que falhou, mas que no Photoshop depois quando eu entregasse a foto pra ele, ia aparecer a mágica, porque a mágica estava invisível naquele momento. Algumas crianças gostavam, outras não, choravam, mas o importante é que no final deu certo. Pergunta, algum fã de Harry Potter ficou bravo porque a foto não se mexia, impressa? Isso não. Mas olha só. Mas é só fazer um GIF, faz horas sozinho e faz um GIF. Você meio que resolve o problema. É isso mesmo. Mas eu não faço, não. Eu falo, já faz você, é sua mágica acontecer aí. Joga na mão do cliente, devolve o problema. Tem que fazer aquela foto de 3 dimensões, sabe? Aquela que você vira e ela muda a imagem. Tem que fazer daquela. Sim. Tem um nome específico aí, eu nunca lembro o nome desse troço. Mas é. Eu sei o que é. Também não lembro o nome, não. Eu tenho uma de ladeira aqui em casa que tem esse negócio, mas eu não lembro o nome disso aí. Mas falando um pouquinho do trabalho em si, né? É óbvio que a gente, para criar o cenário, tem que ter todo o cuidado, né? Existe uma preparação, como você já disse, de até quase 2 meses para poder fazer um cenário bem feito e que não tenha nenhum erro aí de continuidade, né? De continuação. Mas também existe um trabalho muito importante, que aí é o papel do fotógrafo em si, que é você cuidar um pouquinho da iluminação e já saber o que vai fazer na pós-produção. Como é que é essa parte do trabalho de iluminar esse cenário e também de já pensar quanto tempo você vai passar depois aí no Photoshop para deixar a imagem do jeito que o cliente espera? Então, normalmente eu volto para a cena do filme e vejo a iluminação que tem no filme, se ele usa mais amarelos, mais tons azuis, enfim, eu vejo mesmo os pontos de foco daquela cena para ficar mais real. E aí eu produzo essa iluminação, nem sempre eu consigo igual, né, porque cinema, né, outra coisa, mas eu consigo reproduzir pelo menos semelhante. Por exemplo, Harry Potter, eu usei uma luz lateral azul e uma mais frontal mais amarela. E aí
aí na edição eu já sabia o que eu ia fazer, que no caso são overlays, né, em Photoshop, e aí eu já tenho aquele macete de saber exatamente o que eu vou fazer, porque eu faço um ensaio teste. Depois que eu monto o cenário, eu pego alguém, né, alguma cobaia, para poder fazer esse ensaio teste, e aí depois eu vou no Photoshop e vejo o que dá certo e o que não dá certo. Em ensaios temáticos, como o do Harry Potter, de Alice, que eu não fico muito tempo, são vagas limitadas, então eu posso fazer uma coisa um pouco mais trabalhada. Agora, ensaio, por exemplo, de Natal, não. Natal já não tem um efeito, então, como são muitas clientes, aí eu já deixo a iluminação mais preparada sem contar muito com o Photoshop, que aí eu já não faço muita coisa. É uma edição maior no Lightroom mesmo, porque senão não dá conta, né, de entregar até o Natal. Aqui no estúdio a gente fechou 90 ensaios de Natal sem ninguém ver o cenário. Então, assim, é uma coisa que marcou muito a gente, principalmente esse ano, porque normalmente eu divulgo o cenário e as pessoas fecham o ensaio, mas como a espera tá desde fevereiro, a gente resolveu lançar já antes de montar o cenário, e a gente fechou 90 famílias, e isso é uma coisa que dá aquele frio na barriga, né, porque, poxa, caramba, eu nem montei o cenário e a pessoa já fechou, mas é uma confiança muito grande, né, porque o cliente já confia no cenário, já confia na iluminação, já confia na pós-produção, então dá essa confiabilidade para o cliente, né, ele já saber o que ele vai receber por acompanhar o trabalho já há anos. E aí você coloca todo mundo no fundo branco e fala, gente, nevou muito esse ano, fez muito frio, é isso aqui. É isso aqui, é o que tem pra hoje. E falando, a gente tá falando de produção, né, de como monta os cenários, e quando a pessoa olha a imagem, olha o resultado final, ela imagina que você gastou milhões aí para compor o cenário, né? Você já falou um pouquinho de quais são alguns dos recursos, né? É sempre importante ter uma praça perto do estúdio para recolher os galhos, mas na questão de custo de produção, você sempre busca, né, investir o suficiente para ter um bom cenário, um cenário que seja mais realista possível, mais próximo daquilo que os clientes esperam, ou você já sabe que você vai ter um custo baixo, porque você sempre vai buscar uma alternativa? Então, é até engraçado, né? Porque tem alguns grupos no Facebook que eu acabo postando, compartilhando os meus cenários, né? E eu lembro que teve um fotógrafo que falou assim, eu duvido que você tenha gastado menos de 10 mil nesse cenário do Harry Potter. E aí, eu falei pra ele, né? Eu gastei menos de R$1.000 pra fazer esse cenário de Harry Potter. Bem menos. Eu acho que se eu gastei R$500 foi muito. E aí eles ficam assim, mas como? São macetezinhos que você vai tendo, né? De tanto montar cenário, por exemplo, do Harry Potter. Você vai lá, compra as lonas e alguns elementos que estavam em cima da mesa são caldeirões e vidros que você vai na 25 de março e compra super baratinho, um caldeirão por R$3, R$4. Então, assim, é só você ir na 25 e olhar naquelas lojas de temas mesmo, na Porto Geral, que tem muita coisa. E aí, a maioria das coisas grandes eu não compro. As pessoas acham que eu compro, mas eu não compro. As coisas grandes vêm de parceria, porque como a gente já tem um nome no mercado, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer parceria. Então, os elementos como a vassoura, um chapéu seletor e algumas coisas, o livro, né, dos monstros, algumas coisas assim, eu fiz uma parceria com um artesão, que ele já faz isso e vende na Paulista. Então, eu pedi os elementos para ele me emprestou, e em troca, eu dei um ensaio para ele, que é super fã e amou, e também eu faço fotos dos objetos dele, né, e divulgo ele nas redes sociais. Então, assim, quando você faz esse tipo de parceria, a tendência é sempre ser positiva. Então, assim, eu quase não gasto nada. O meu cenário de Natal também desse ano foi a mesma coisa. Alguns fotógrafos falam, nossa, mas você deve ter gastado um absurdo. Tem uma estante que eu fiz parceria. Aí tem a árvore, até a árvore é parceria. Até a árvore. Eu pego emprestado. E aí, eu sempre dou em troca do ensaio. Uma pessoa que me empresta uma coisa, eu dou ensaio em troca.
porque é uma forma de que a pessoa vai gostar muito, ela vai realmente gostar, é uma coisa que ela quer, e ela vai me ajudar muito. Então, assim, é mais parceria. Eu acho que 50% dos meus ensaios, assim, 50% do cenário é parceria, e 50% são coisas que eu compro. E as coisas que eu compro são coisas muito baratas, eu não vou comprar as coisas mais caras. Caras sempre são as parcerias. E o cachê dos sósias dos personagens? De onde você tira os milhões pra pagar? Pode ver que, assim, a Alice, por exemplo, eu achei esses personagens e a gente pagou. Já fica um pouquinho mais caro, só que aí você tem aquele macetezinho de quem não quer fazer com personagem, agenda em um dia. Quem quer fazer com personagem, agenda em outro dia. E quem quer fazer com personagem acaba pagando uma taxa maior, né? Que é do personagem. Então acaba que não sai do nosso bolso, acaba saindo do próprio cliente. E aí, como eu falei da parceria, eles sempre querem fotos, né? Esses personagens, eles sempre querem foto para poder publicar e renovar o portfólio deles. Então, além do ensaio temático, muitas vezes eu dou ensaio de editorial mesmo, fundo branco, para os personagens. E aí eles, né, eles adoram, e aí são ensaios que custaram em média R$1.000, por exemplo, né, se for um ensaio completo de 45 fotos, e ele acaba querendo, para ele é vantajoso também. Então essa forma de parceria é vantajosa para os dois lados, então acaba sendo bem bacana. É engraçado porque muitos profissionais, a gente vê aí nas redes sociais que reclamam, né, de parceiros, de falar, cara, só quer na parceria, eu faço de graça. Mas muitos erram no fato de que se é uma coisa que pode ajudar na divulgação do próprio trabalho, eu vejo, por exemplo, se uma loja de vestido de noiva propõe uma parceria pro fotógrafo, ele briga, fala que não, porque o tempo dele padrão, é dinheiro, né? Que ele não vai fazer isso de graça, que tem que pagar a conta. Mas aí ele faz um baita de um trabalho, desperdiça um tempo e vai lá e marca uma empresa que vende câmera, que fabrica câmera de graça para a empresa, né? Sendo que essa empresa teria dinheiro para pagar ele, por exemplo. Quer dizer, quando é para ele que ele pode usar a favor dele como divulgação do próprio trabalho, ele não quer. Mas se for para ganhar uma câmera de uma empresa que nem vai dar bola para ele marca a empresa, ele não faz. Não faz sentido, né, isso? É questão de você pensar um pouquinho. Olha, uma pessoa, por exemplo, o ensaio de Páscoa que eu fiz aqui, que eu coloquei uns ovos e tal, a moça que fez os ovos, ela precisa de foto em fundo branco para ela poder vender. Então, isso sim, ao invés dela pagar por isso, ela vai deixar ovos aqui. E também, assim, as parcerias que eu costumo fazer, eu sempre beneficio eles de outras formas. Por exemplo, aqui no estúdio tem um balcão bacana que dá para expor as peças. Teve cliente que comprou mais de R$500 itens do Harry Potter, do rapaz que fez a parceria comigo. Então, ele ganhou o ensaio dele, ele ganhou um ensaio para dar de presente para alguém que ele gosta. Eu deixei a lojinha dele exposta aqui na recepção do estúdio, eu não ganhei nada por isso, que eu não tirei porcentagem dos objetos que ele estava vendendo, e ele ainda deu um ensaio para a irmã dele. Então, assim, tudo que eu pude fazer de foto, eu fiz. Ele ficou super feliz, foi super vantajoso para ele, e para mim foi muito vantajoso, porque teve gente que pegou a vassoura e falou, nossa, é igualzinha do parque, eu vi pessoalmente, é igual. Então, assim, é muito legal essa forma de parceria, né? E a parceria tem que ser ganha-ganha. Não dá só para eu pedir uma coisa emprestada e falar assim, beleza, obrigada e pronto. Não, a pessoa tem que se sentir valorizada. Então, assim, eu tenho muitos parceiros, a gente conseguiu uma lista grande, assim, de parceiros que até, às vezes, eu nem preciso pedir, eles que vêm oferecer. E aí, você quer alguma coisa para esse ano? Então, assim, essa forma de parceria é muito bacana, mas você tem que ver o lado da pessoa, né? Porque realmente, senão não vale a pena. E uma coisa que é importante lembrar aqui, né? Quando você faz uma parceria como essa, né? Por exemplo, eles estão emprestando peças para que façam parte do cenário que você vai fotografar com clientes. Nem sempre, ou na maioria das vezes, você não pode entregar para ele uma fotografia que tem uma terceira pessoa, um cliente que você fotografou. Porque aí tem direito de uso de imagem, tem direito de milhares de coisas, vai estar no processo. Então, é muito mais fácil, muito mais prático e menos perigoso você dar um ensaio para ele e produzir as fotos para que ele possa usar isso comercialmente também depois no Instagram dele, né? É isso mesmo que a gente faz aqui, que aí não tem problema, tem que tomar muito cuidado com o direito de imagem, né? E aí a gente consegue fazer sempre parcerias muito boas. E quando a pessoa não é de empresa, por exemplo, eu coloco muita coisa no meu
meu status do WhatsApp. Então, esses dias eu coloquei, gente, tô precisando de um abajur. No Facebook também eu coloco um abajur, uma coisa simples. Aí comecei a receber foto. E aí veio uma pessoa e falou, olha, eu tenho esse abajur que eu gostei muito, é um bem grande. E aí eu falei pra ela, então, olha, eu vou fazer um ensaio de Natal, eu ficaria com seu abajur até dezembro, não sei o quê, mas em troca eu te daria um ensaio fotográfico pra você e sua família. A pessoa ficou super feliz. Então, assim, um abajur que tava na casa dela, que ela não é uma coisa de necessidade, né, assim, que ela vai sentir muita falta, e tá aqui fazendo um monte de pessoas felizes aqui, que tá lindo aqui no estúdio, e ela ficou super feliz com o ensaio. Então, assim, são coisas tão pequenas que fazem muita diferença na hora de montar o cenário, né, um abajur, um relógio bonito, um boneco, um lustre, uma máquina de escrever, que é no caso que eu tô fazendo aqui. Então, assim, são coisas pequenas, né? Às vezes falta um pouco de como é que se fala? De meter a cara, sabe? Pra você pedir as coisas. Eu não tenho vergonha de pedir, de colocar nos meus status quando eu tô precisando. Esses dias eu coloquei de um sofá, né? E na mesa do Natal do ano passado, que muita gente elogiou muito, falou que tava aparecendo comercial da Coca-Cola, da Sadia, ficou muito lindo, eu pedi uma mesa emprestada. E a pessoa ficou sem a mesa dela. Ela falou assim, eu tô comendo aqui no sofá com as crianças, mas a gente tá super feliz. Aí eu fiz, além de fazer o ensaio dela, eu fiz um álbum. E aí, quando eu fui deixar na casa dela, eu entreguei a mesa junto com o álbum. Ela ficou apaixonada. Então, assim, você tem que saber valorizar essas pessoas que te ajudam, porque aí nunca vai te faltar nada. Então, queridos ouvintes, por favor, eu vou fazer aqui, aproveitar essa sugestão de meter a cara. Por favor, mandem dinheiro pra minha conta, eu passo os dados depois no final do episódio. Vai que, né? Vai que. Falando um pouquinho então desse trabalho, né? Que a gente já tá focando já bastante nesse trabalho de estúdio, principalmente no ensaio temático, que tem se tornado seu grande diferencial, principalmente pelo cuidado que você tem com ele, como não só como negócio, mas também cuidado de entregar o que realmente as pessoas esperam, suprir as expectativas que elas têm. Falando dele como negócio, como é que você faz o planejamento dos custos? Porque, teoricamente, o ensaio de um tema para o outro não deve mudar muito o valor, até mesmo para não assustar os clientes, né? Não ter sempre eles perguntarem, mas por que tá diferente? Como é que você planeja os custos? Bom, eu sempre coloco um valor de até R$1.000 que eu posso investir no estúdio, porque eu sei que acima disso é certeza absoluta que eu consigo tirar. Então, para não ter nenhum prejuízo, eu sempre coloco assim, até R$1.000 eu posso investir em qualquer estúdio, mas que isso eu não posso. Aí, se eu passar disso, eu já coloco lá o meu limite, eu não posso, então vai lá pro status e começa a pedir as coisas emprestadas, a fazer a parceria, né? E aí tem as coisas que eu não posso deixar de comprar, que eu tenho que comprar, que não iria conseguir emprestado, por exemplo, caldeirão e vidros, etc. E aí esses elementos eu já coloco no custo, porque é uma certeza absoluta que acima disso a gente consegue tirar, né? Então eu acabo não tendo muito problema com isso, porque R$1.000 não é um investimento alto, se você parar para pensar que o seu retorno vai ser muito mais alto, né? E aí eu não tenho problema, né, com essa parte, porque não vou ter prejuízo. E depois de planejar os custos, como é que você calcula o valor do ensaio em si? Você já tem eu preciso fazer X ensaios? Ou você fala assim, a minha agenda é aberta, o quanto eu conseguir encher melhor? Como é que funciona? Depende muito do ensaio, né, do temático. Harry Potter, por exemplo, a gente colocou algumas datas e a gente colocou uma meta. A gente sempre coloca uma meta, por exemplo, a gente tem que fazer 50 ensaios. Para valer muito a pena. E aí a gente vai abrindo as datas conforme a gente conseguiu atingir a meta. Como a gente sempre atinge a meta, a gente vai abrindo outras datas. Dobra a meta, igual a presidenta Dilma. Atingir uma meta, dobra a meta. Dobra a meta. Esse ano a gente já colocou meta pro ensaio de Natal e ele já está superando também. Então, assim, é bom trabalhar com metas, eu acho que isso é muito importante. E como a gente tem a agenda muito apertada, a gente vai trazendo os clientes para dias da semana, porque a gente já não tem mais data até dezembro, né? Desde o mês passado a gente já não tem mais nenhuma data. Então, eu vou colocando os clientes para semana para poder ultrapassar a nossa meta. Desculpa os clientes que teriam a data agendada para hoje, mas estamos gravando esse episódio justamente pra, né?
Tiramos aí 2 horinhas de agenda pra gravar esse episódio. E falando dessa questão de cobrança, né? Óbvio que cada um tem seu valor, tudo depende dos custos, não só da criação do cenário, mas também dos custos fixos, de estúdio, de funcionários, do quanto a gente vai ganhar por mês, aquela planilhinha básica que todo fotógrafo deveria ter. Mas tirando essa questão do valor, como é que você faz para um trabalho desse? Que por mais que seja muito parecido, né, o que você vai entregar para cada um dos clientes, porque o cenário é o mesmo, o tema é o mesmo, normalmente as roupas são as mesmas. Como é que você faz para entregar experiências diferentes dentro de um mesmo tema? Na verdade, assim, eu sigo um roteiro, né, para não deixar que falte foto para alguém, porque os clientes são muito ciumentos, né? Eles costumam ser bem ciumentos comigo, então eles falam assim: você fez aquela foto na poltrona, mas você não fez comigo. Então, assim, para não ter esse problema, eu vou criando sempre um roteiro, mas para mim mesmo, para eu não esquecer de tirar foto de alguma forma, né? Então, eu sempre vou fotografando, coloco uma meta, assim, olha, eu vou começar daqui e vou terminar ali. E aí o cliente vai passando por todas as etapas. E para o cliente aquilo é muito novo. Então, por mais que eu faça 100 ensaios, nenhum vai ser igual ao outro, porque por mais que eu esteja colocando o cliente naquela pose, naquela forma, é uma experiência única para aquele cliente. Então, acaba sendo bem diferente, inclusive as fotos, né? E eu deixo os meus clientes super à vontade também. Eu falo para eles: olha, se tiver alguma ideia, me fala, me ajuda no ensaio, pode falar. Eu não sou aquela pessoa que fica assim, não, deixa que eu domine, eu sei o que eu tô fazendo. Tem cliente que fala, então tira uma daqui, não sei o que, então eles vão me desafiando, e aí sempre vai se tornando diferente para cada cliente. Bacana. E tem algum cliente que, assim, que te deu alguma dica que você falou, poxa, essa dica é super legal, vou usar nas próximas sessões? Somente nos primeiros ensaios, né, porque como quem vem fazer temático é muito fã, então tem cliente que fala assim, olha, você podia fazer esse do Leviosa aqui, porque, né, e depois você coloca uma magia azul, porque do Leviosa é azul. E aí eu, é azul? Tá. Então você já pega a dica, aí eu já vou fazendo nos outros. Isso sempre acontece, sempre. E no fluxo de trabalho, só por curiosidade, você primeiro faz todas as sessões, né, para depois sentar e fazer tudo no Photoshop, justamente para manter meio que um padrão de cor, de efeito, de magia, ou cada sessão você faz separado, faz avulso, só para manter um prazo de entrega igual para todo mundo? A gente faz assim, eu fotografo e normalmente é um cliente por hora, né? Então eu fotografo esse cliente, quando ele estiver saindo, eu já tiro o cartão de memória e já dou para uma pessoa ir fazendo a prévia. Quando o cliente estiver chegando em casa, ele já tá com a prévia em mãos. E aí ele escolhe as fotos e aí tem o prazo de até 30 dias úteis pra gente entregar elas editadas. E aí a gente sempre entrega antes, né? Porque a gente não gosta de acumular ensaios, né? Tem um receio por isso, porque eu faço muitas outras coisas, né? Um casamento, por exemplo, exige muito mais tempo na edição. Então, para não acontecer isso, quando a gente faz ensaios temáticos, então já tem uma pessoa já fazendo a prévia, e aí quando o cliente escolhe, aí depois a gente edita essas fotos num prazo menor, o mais rápido que a gente conseguir. E aí eu faço um preset, que é melhor, porque todo mundo já fica com aquele mesmo preset, para todo mundo fazer igual e não ter alteração nas cores, né? E aí depois que todo mundo tá fazendo ali os ensaios, em média umas 3 pessoas, voltam todos os trabalhos para mim para eu revisar, porque às vezes tem um pouco de diferença, né? Um trabalha com a iMac, outro tá no notebook, outro tá no PC, pode acontecer alguma interferência em cor, então todo mundo joga para mim as fotos de novo só para eu revisar mesmo e ver se tá tudo certinho, e aí a gente envia pro cliente. E aí você põe a magia para entregar pro cliente. Põe a magia pra entregar pro cliente, né? Tipo, parece... Pegou a sacadinha, né? Ele manda a magia que ela manda as fotos por pomba. Pomba não, caramba. Coruja. Coruja. Falei errado. Passa uma coruja via... correio. Passa a coruja voando pela janela e taca o pendrive na cabeça do cliente. Fez isso. Ô, Rafa, você é criativo demais. Você já pode vir trabalhar na Criativa Pix, viu? Mandando currículo agora. É muito elogio, né? Criativo, você tá subindo muita bola dele aí. Não precisa de tudo isso, não. Falando um pouquinho do modelo de negócios, né? É óbvio que essa experiência toda, de alguma maneira, tem que gerar lucro, porque senão a gente trabalharia de graça ou pagaria para trabalhar. Como é que funciona o modelo de negócio para esse tipo de trabalho, ou o que funciona para você?
É um pacote fechado? Se cobra a sessão e cobra as fotos avulsas? Como é que é o trabalho da criativa dentro desse pacote do ensaio temático? Sim, a gente trabalha com um pacote de 10 fotos, normalmente, nos temáticos. Mas eu faço, em média, umas 100 fotos, né? E eu vou clicando nos momentos. E eu sempre coloco 10 fotos por um valor sempre acessível. Meus ensaios sempre são na faixa de 230, 220, 250, vai mais ou menos nessa faixa. Por que eu faço isso? Primeiro, é para atingir todos os públicos, né? Tanto classe mais alta, tanto classe mais baixa, para ficar acessível para todo mundo. Aí eu consigo atingir todo mundo, porém aquele que quer mais foto, ele tem, então ele compra adicional. Isso que é o bacana. Pra te falar a verdade, ser bem sincera com você, eu nem tiro o valor no fechamento do ensaio, das 10 fotos, eu tiro muito mais nas fotos adicionais. Então, aquela pessoa que ela fechou um ensaio de Natal do ano passado, por exemplo, por R$190, 10 fotos, ela comprou de adicional R$700. Então, assim, ela compensa muito mais pelas fotos adicionais. Então, eu fotografo bastante, fico 1 hora com ela, fotografo bem, para ela poder escolher as 10, só que ninguém fica com 10. E aí que eu ganho. E quanto mais novo ou mais nova a pessoa que está sendo registrada, mais fotos você vende, né? Porque a mãe piscou, ela já acha que é uma foto diferente, ela quer também, né? É isso. Pra mãe, vira pro lado é uma foto, vira, assim, milímetros já é outra foto, e mãe é mãe, né? Aí quer todas as fotos, então eu acabo vendendo mais as adicionais, ganhando mais nas adicionais. Tem fotógrafo que já entrega tudo, né? Cada um tem uma forma de trabalhar. Não, eu faço ensaio e entrego tudo. Eu não entrego tudo. Eu entrego aquilo que o cliente comprou, e aí se ele quiser alguma foto a mais, ele compra mais. E não é caro, minhas fotos adicionais são R$20 cada uma. E mais ou menos um ticket médio por ensaio é de 900 a R$1.000. Mais ou menos isso. Tem cliente que não, tem cliente que vai ficar, aquele cliente que pagou R$190, ele vai ficar com aquelas 10 fotos. Porém, aquele que pega todas as fotos e comprou R$1.000 de foto adicional, ele compensou pelo outro. Então, quando você tira, atendendo 100 famílias, quando você vai fazer o montante lá, você vê que vale a pena até pelas fotos adicionais. Aquele que pegou muita compensa por aquele que não pegou nenhuma. Mas quase todo mundo pega, quase todo mundo. É um modelo de negócio que a gente vê bastante, principalmente na área de newborn, né? De cobrar uma taxa de sessão e depois não convencer, porque se o trabalho é bem feito, né? E as pessoas gostam, automaticamente elas acabam comprando um pouquinho mais. Que muitas vezes as pessoas ignoram, né? De falar assim, eu não cobro. Ou elas vão no 8 ou 80, ou elas cobram um valor e entrega tudo, ou elas não cobram nada e depois querem tentar vender isso depois. Mas de uma certa forma você já teve um custo, né, de montar o cenário, tem o tempo que você está se dedicando, pelo menos a taxa ali garante o lucro mínimo para você manter a estrutura e também poder pagar todo o investimento que você já fez para poder fazer aquela sessão. Sim, exatamente isso que eu faço, né? O valor que ele já paga, ele tá me pagando aqui o lucro mínimo. E o que eu tirar mais é ótimo, né? E aí, de 100 famílias, tipo, 90 pegam adicionais. É raríssimo alguém que não pega. É bem difícil alguém que não pega adicional por mais condições mesmo, que a pessoa sempre fala, nossa, eu amei. E o bacana de trabalhar assim, vender 10 fotos, é que não são as 10 fotos, não sou eu que escolho, é o cliente que escolhe, né? E a gente envia a prévia para ele assim que ele sai do estúdio, porque ele tá no calor da emoção. Quando ele chega em casa, ele já tem acesso às fotos, ele começa a escolher tudo, porque, né? A gente já percebeu que se eu fizer a prévia depois, tipo 1 semana depois, a ansiedade, o êxtase da pessoa já baixou e ela tende a pegar menos fotos adicionais. É por isso que eu fiz testes mesmo, fiz alguns ensaios assim, enviando prévia 1 semana depois, e eu vejo que as pessoas pegam menos. Agora, quando eu envio a prévia no dia do ensaio, as pessoas pegam quase o dobro de fotos adicionais. Essa também é uma boa técnica de venda. Com certeza. Porque aí move mais o estúdio, né? Porque eles falam assim, em quanto tempo eu recebo a prévia? Eu falo, daqui meia hora. Eles,
como assim? Aí eu falo, não, eu já tenho uma pessoa fazendo a sua prévia e tal. Aí, nossa, então eles ficam assim, caramba, que legal, né? Isso é uma coisa que engrandece mais ainda o trabalho. E aí, falando um pouquinho da equipe, aproveitando esse gancho, quando a gente olha seus números, né, a gente fala, nossa, já fechei 90 ensaios, né, pro Natal, por exemplo, a pessoa fala, meu Deus do céu, quem que aguenta fotografar 90 ensaios, né? Vamos levar em consideração aí que você faça 5 ou 6 por dia, já é bastante ensaio aí pra agenda. Como é que é o trabalho, né? Você faz tudo sozinha, tem uma equipe, você falou no começo que já tem um outro fotógrafo começando a trabalhar com o selo da criativa para poder também atender mais pessoas. Como é que é a equipe hoje? Qual que é o planejamento para o futuro? Tá, sou eu, né, como fotógrafa, a Laís, que é minha sócia, ela cuida da parte de atendimento ao cliente, de fechamentos, contratos. Aí tem a Giovana, que era a parte de edição, e agora tem o Paulo, que veio para trabalhar como fotógrafo mesmo, e editando, né? E aí, como eu trabalho muito nessa época, muito, Natal sou eu que faço, então eu fico das 8 da manhã até as 7 horas da noite, um ensaio atrás do outro, com um sorriso no rosto, né? Toda felizona. A coluna tá que tá estralando, mas o sorriso... Você e o Papai Noel trabalham muito nessa época do ano. Ó, as costas estão mortas, mas o sorriso tem que ter. Então, assim, não é fácil. Não vou falar pra vocês que é porque realmente não é fácil. Dói muito as costas. Chega uma hora que você fala, meu Deus, ainda tem mais um que eu não tô aguentando mais. E aí o cliente chega, tipo, é o meu primeiro ensaio do dia, sabe? Toda felizona e tal. Então, é por isso que a gente colocou um outro fotógrafo pra revisar um pouquinho comigo também, para não ficar tão cansativo. E o intuito futuro é a gente ter um ambiente maior para que eu possa contratar mais pessoas. Eu não quero uma equipe muito grande, porque eu acho que quando a equipe é muito grande, corre muito risco de você perder o controle daquilo que está nas suas mãos, né? A edição das fotos e tudo mais. Backups, enfim, muitas coisas. Mas eu quero sim, mas pelo menos mais uns 2 fotógrafos comigo, em um ambiente maior, porque hoje a nossa dificuldade eu tenho um espaço grande, só que esse espaço grande já tá ficando pequeno pra gente, né? Por exemplo, o ensaio do Harry Potter, eu tive que desmontar ele para poder montar o de Natal, mas o ideal é que o ensaio do Harry poderia ficar em outro canto, montado até o final, né? Mas até, sei lá, até o meio do ano que vem, por exemplo. E eu teria muito mais ensaios, porque eu ainda tenho muita procura, mas eu tive que tirar exatamente por conta do espaço de ter que montar Natal. Então, hoje, essa é a minha maior limitação, e eu queria muito ter um espaço maior para eu poder criar vários cenários interativos simultâneos. Esse é o meu maior sonho, nossa. Você vai ter um estúdio Warner Bros. Só de cenários para fotografar. Se Deus quiser, quem sabe, né? Daqui a pouco tem a casa, o lugar, o estúdio vai ser do tamanho dos estúdios de filmagem lá da Warner. Pra poder comportar tudo lá dentro. Ó, e é grande, hein? Meu sonho com isso. Ou se não, vamos usar da técnica do cinema. Pinta tudo de verde e faz chroma key. Só monta o cenário. Deixa o fundo... Não. Não, mas ela precisa guardar todas as coisas do cenário. Ela precisa de espaço de qualquer forma. Isso é verdade. Tô falando dos itens, não tô falando do fundo. A gente tá falando em investimento e para terminar o bate-papo eu acho super importante a gente tocar nesse assunto. A gente falou de investimento tanto em cenários quanto em contato com o cliente, investir realmente em atendê-los e manter essa mágica, né, usando a brincadeira do Harry Potter, manter essa mágica, esse encantamento do cliente com as fotografias que são feitas, não só no estúdio, mas também em todo o trabalho. Mas tem uma coisa que você investiu mais do que tudo, talvez tenha sido isso que fez a diferença pro reconhecimento do seu trabalho chegar aonde chegou. E aí eu queria falar de 2 coisas nessa última pergunta. Primeiro, desse reconhecimento de ter sido convidada pela galera que organiza um encontro do Harry Potter para poder repetir o cenário e ter um ator, né, um dos atores do filme também participando desse evento, ou seja, chegou tão longe o seu trabalho que um evento tão grande como esse ele foi solicitado. E também falar um pouquinho do investimento que você fez, além de toda a estrutura que você tem, do investimento em criatividade para poder sempre encontrar um diferencial para oferecer para o cliente. Queria que você falasse dessas 2 últimas coisinhas antes da gente terminar o bate-papo de hoje.
Esse convite, ele veio assim como uma surpresa, não esperava de forma alguma. Foi uma empresa que entrou em contato lá do Rio, eles falaram que gostaram muito do cenário e queria que eu reproduzisse no evento que eles vão ter do Harry Potter mesmo, com o ator Mark Williams. Ele fez o pai dos Weasley, né? Ele é o Sr. Weasley. E aí, eles me chamaram para reproduzir esse cenário. E eu fiquei assim, meu Deus, mas como, né? Tipo, na minha cabeça, assim, como? Porque é um palco, é outra estrutura, né? E aí ela conversou bastante comigo, eu fui bem sincera com ela, eu falei, olha, eu montei aqui no meu espaço, da minha forma, de uma forma mais simples e tal, com as coisas que eu tenho, e aí ela falou, não, mas a gente quer que você monte aqui, a gente vai ajudar também, eu quero que você coloque o seu valor, e também eles querem que façam fotos no dia, né, então eles estão vendendo passaporte com uma foto, então a pessoa vai poder tirar a foto com o ator, no cenário do Harry Potter, onde depois eu vou colocar magia e tudo, né? E aí eu aceitei a proposta e a gente já tá trabalhando nisso. Vai ser meu primeiro cenário que eu vou levar para fora, né? Do estúdio. E a gente tá, assim, super feliz. Nem tô acreditando ainda, que é uma coisa que vai ser muito importante para mim, pro meu portfólio, né? Uma coisa que eu não esperava. O próprio ator dentro do meu cenário que eu montei aqui com papel, enfim, com coisas tão simples. E eles terem me escolhido a nossa equipe foi um privilégio muito grande. Eu queria dizer que eu tenho experiência em voar na vassoura, então se precisar de figurantes para o cenário, estarei disponível. Pode deixar. Ai, Rafa, qual era a outra pergunta? E do investimento em criatividade, né? Não só pensar em criar cenários bonitos, de imaginar quais vão ser os temas, mas de investir realmente em você para poder oferecer coisas diferentes para os clientes, para oferecer experiências diferentes para o cliente. Ah, sim, eu tenho muitas referências na fotografia, no Instagram, eu fico sempre fuçando, né, tudo que eu puder, qualquer minutinho livre que eu tiver, eu tô pesquisando, mas a minha referência maior hoje, assim, é o Gilmar Silva, todo mundo conhece, com certeza. Eu fui fazer um curso com ele, uma camp, né, de criatividade, e isso abriu muito a minha mente, porque eu gosto muito das fotos dele, porque ele sempre busca a criatividade no simples, em coisas que a gente não espera. E o meu intuito é sempre fazer coisas em conta. Meu intuito não é gastar horrores de dinheiro em cenário, porque senão não vale a pena. Meus ensaios são baratos. Então eu sempre tenho que buscar criatividade em coisas baratas, em coisas que eu encontro na rua, em brechós, e enfim, e antiquários, né? E, enfim, a minha referência de criatividade é ele, e eu sempre procuro investir em cursos. Então, eu investi nesse curso com ele, que fez muita diferença. Eu senti muito esse up que me deu para minha carreira, né? E eu amo livros, eu sempre estou comprando livros, sempre estou estudando, sempre estou pesquisando, e eu me obrigo a fazer aquilo. Eu pego uma foto, por exemplo, e eu vejo, eu falo, quero fazer essa foto, e aí eu pego a Giovana aqui, que trabalha comigo, ela é muito linda, e aí eu pego ela e falo, Gi, vem cá, vamos fazer essa foto, e eu sempre tento. Se eu não tenho equipamento, eu vou lá e invento, né? Se você não tem uma luz colorida, você coloca um celofane na frente de um ring light e faz ela ficar colorida, enfim. E aí eu sempre vou buscando criar com coisas que ninguém olharia. Eu olho para coisas, objetos, que ninguém olharia, como para fazer coisas diferentes, né? Porque é muito fácil você ter um estúdio com um monte de equipamento e você criar as luzes que você quer. Difícil é você olhar para um fundo branco e você se deparar com uma infinidade de branco, sem você saber o que fazer. E aí você começa a buscar alguns recursos fora. Eu só queria terminar esse bate-papo falando, se for criar um cenário Star Wars, também estou disponível, já tenho os acessórios, alguns. A máscara já tem, né? A máscara já está pronta. Se falar que é o próximo, você vai acreditar? Eu vou ser o primeiro, você vai fazer o teste de luz comigo aí. Fechou bem fechado. Pronto, conseguiu. Ele ficou dando coisado o programa todo. Conseguiu, né? E posso dizer que posso fazer também o papel do Chewbacca, é só eu ir de sunga. Sai fora. Nossa, cara. Só pra gente terminar, pra quem gostou desse bate-papo, quer saber mais, conhecer mais do seu trabalho, pode te acompanhar onde? Passa suas redes sociais pra galera poder conhecer um pouquinho mais.
Sim, claro, no Instagram estamos como @criativapix e no Facebook também. Então é bem fácil, é só colocar Criativa Pix que me encontra lá nas redes sociais. E se quiserem mandar mensagem, tirar dúvidas, mandar elogios, podem ficar à vontade também, né? Sim, por favor, ajuda a gente aí. Muito bem, Rê. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal conhecer um pouquinho dos bastidores, né, desse trabalho que tem aí se destacado. Lembrando, novamente, estamos à disposição para ser assistente de palco e fazer figuração nos cenários. Teste de luz, qualquer coisa, né? O que precisar, nós Qualquer estamos coisa. aí. Pode deixar, eu tô precisando fazer faxina aqui no estúdio, sabe? Não, mas nesse momento eu estarei ocupado. Só quando... Ah, que gracinha. Mas de coração, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, de verdade. Já tinha comentado isso uma vez com o Rafa, pela oportunidade. Isso é uma forma que vocês dão pro fotógrafo que engrandece a gente, deixa a gente orgulhoso, deixa a gente assim, poxa, eu tô sendo visto por alguém. Isso é importante pra nossa carreira, vocês sabem disso. E eu gostaria muito, muito que vocês viessem aqui um dia conhecer o estúdio, quando vocês puderem. Venha aqui tomar um café com a gente. E se Deus quiser, em breve eu vou fazer Star Wars e vocês vão vir também para vocês fazerem umas fotinhas, vocês dois. Vamos. Pode deixar. Muito obrigado Eu pelo gosto convite. de Star Wars e de Harry Potter. Podia Sim, fazer um cenário tipo o do Stormtrooper fazendo Spectrum Patronus. Aí saiu o Darth Vader, assim, da varinha. Eu não gosto de Harry Potter, não. O quarto do Nicholas é do Harry Potter e eu tenho uma tatuagem de Harry Potter. Gosto um pouquinho. Nossa, e você nem veio fazer um ensaio, né? Da próxima, ó, pode... Agora eu fui convidada, agora eu vou. Muito bem, galera. Esse foi o bate-papo de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito obrigada.